Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio. Subjuga-vos Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Com muita alegria que a gente está mais uma vez reunido essa noite. Peço perdão um pouco aí pelo atraso, mas são um pouco os ossos, né, do ofício, né? A gente teve um pequeno imprevisto, o nosso irmão Pedro já está por aqui, deixa eu adicionar ele aqui. Fala, irmão. Fala, meu querido. Um lugar meio escuro aí, né? Hoje não vai ficar Para nos trazer, melhores das iluminações, não, mas vai dar certo. pra trazer luz para as trevas aí para o pessoal. Amém, amém. Mas tá dando para ouvir tranquilo? Tá bom o áudio? Tá? Melhor impossível. Então tá bom. Alegria estar com você aí novamente, né? Nós Alegria estamos minha, juntos cara. aí, com luz alta ou luz baixa, o fogo é alto. Amém, amém. Gosta, o que você falar aí, na hora que você falar assim, ó, Pedro, Podemos pode começar, iniciar. podemos começar, Então vamos podemos começar? começar. Se apresenta aí, fala da sua comunidade, porque a gente está aqui numa comunidade, né? Duas missões, é uma comunidade e uma missão, né? A gente está na região Acutis, né? Uma missão que fala sobre a vida do Carlo Acutis, né? Quem nunca viu a imagem do Carlo Acutis está aqui, ó. A gente já tem a imagem desse santo. E a gente está aí hoje para falar dessa questão da comunhão, né? Essa série que a gente está falando sobre o pão da vida, esse tempo complicado, né? Que está sendo de todos os sacramentos em si, mas especialmente aquele que Deus nos deu como herança, né? A Sim. Eucaristia, que é o nosso sustento, né? Como fosse o arroz com feijão do católico, né? A gente não consegue ficar sem. E uma perseguição velada, né? Que está acontecendo na nossa igreja. E fala aí da sua comunidade, né? A gente está unidos aí em oração, duas missões que têm com um intuito maior levar Deus, né? Trazer esse Deus para essa morada que é o nosso coração. Amém, amém.
Então é isso aí. Primeiramente, eu quero pedir o pessoal que já está chegando aí para divulgar para o máximo de pessoas possível. Acho que é importante a gente tá compartilhando aí, né? Eu sempre costumo falar que compartilhar é evangelizar também, né? Quanto mais almas a gente alcançar aqui, melhor, né? Então, me apresentando aí, para quem não me conhece, né? Meu nome é Pedro. Eu sou membro fundador, né, da comunidade Morada de Congonhas, Minas Gerais, né? Tive a oportunidade aí de conhecer o Emanuel nas missões, nas lives da vida aí, né, Manuel? E é uma Com benção, sabe? certeza. É uma amizade em Deus aí que a gente formou aí. E que bom, né? Mantemos esse, esse zelo um com o outro, né? Esse cuidado, saber que tem pessoas que almejam as mesmas coisas que nós, né? Isso é alegria para o meu coração. Então, tá aqui hoje para mim, tô muito feliz, sabe? Por mais que, né, veio algumas provações, o próprio Emanuel falou que lembrou de mim numa pregação do padre José Augusto da perseguição daqueles que pregam. Tá aí, talvez não uma perseguição humana, né? Mas uma perseguição na alma, né? Do espiritual, né? Que a gente vai passando aí. Mas Deus sabe o que faz, se Ele está permitindo, é porque grandes coisas vão acontecer aqui hoje, né? Então, por isso que eu espero que vocês abram o coração de vocês, né? Que vocês realmente possam estar abertos para tudo que a gente vai aprender aqui hoje, né? Eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite de grande aprendizado para nós, né? Então, e falando um pouco da comunidade, né? A comunidade vai fazer 3 anos daqui a 2 meses, né? A gente está bem feliz aí com esse terceiro ano nosso. Somos bem novos ainda, se for olhar, tem comunidades igual a Canção Nova de mais de 40 anos, né? Mas graças a Deus o Senhor vem levantando a gente cada vez mais, mesmo nas provações dessa pandemia, que tem sido difícil sim, né? A gente não pode negar para quem é missionário, tá um pouquinho complicado, né? Nos falta às vezes, deixa eu acender a luz aqui de novo, peraí. Nos falta às vezes as missões, né, que realmente servem como sustento para nós, né? E, enfim, vamos aprendendo com esse novo modo aí de seguir, né? E tenho certeza que o Senhor vai falar muito com a gente aqui, né? Pode iniciar a oração e a pregação, irmão? Pode começar. Então vamos lá, né? Eu convido vocês para que a gente inicie. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, venha com todo o teu fervor. Acende meu coração a chama do teu amor. Renova-me todos os dias, fazendo com que haja uma mudança de pensamento para a busca de santidade. Sopra sobre minha vida o dom de ser sua morada, para que eu me torne um apóstolo do teu amor, e assim a sua vontade será feita para sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que o Senhor desça sobre nossas vidas, daqueles que nos acompanham de suas casas, que nos acompanhas pelas redes sociais, Deus. Nós pedimos que o Senhor tenha um encontro pessoal com cada um de nós hoje, porque nós queremos que o Senhor fale mais alto do que todos nós e que qualquer vontade humana que possa cair por terra, qualquer ataque inimigo possa cair por terra. Nós sabemos, Deus, que a tua verdade nos liberta. Então, por favor, nós te pedimos que o Senhor venha até nós, nos visite e faça a sua morada. Amém? Amém. Então, como o Emanuel já deixou destacado aí para a gente, né? Esse é o tema que a gente vai trabalhar. Eucaristia, o santo alimento para o corpo e o remédio para as almas. E, pessoal, podem ir nos comentários aí, pode ir conversando com a gente. Quanto mais a gente conseguir partilhar aqui, eu acho que vai ser melhor, né? Contem experiências de vocês, fiquem à vontade, sabe? A gente quer que vocês tenham participação na live, né? O melhor da live é isso, né? Poder comentar, poder trocar experiência, isso é o mais legal, né? A gente tem que aproveitar disso aqui que a gente está vivendo. Enquanto isso, vai divulgando aí pro pessoal aí, que é sempre importante a gente estar divulgando. Vou pegar a palavra de Deus aqui, eu quero convidar vocês a abrirem Lucas 22. Eu tô aqui todo sem jeito aqui, né? Você Enquanto o pessoal você vai... quer que lê para você? Você Oi? quer que lê? Não, não, Ficaria melhor para você ler? eu deixei separado aqui. Eu tô com um outro celular aqui. Tá, você que sabe. Tá tranquilo, vai dar para levar. É só para quem, enquanto vocês procuram, é Lucas 22:54. Para quem não está entendendo aqui, tá meio escuro aqui porque a minha esposa passou mal e eu tive que vir com ela na FOB, ela tá fazendo alguns exames, né? Enquanto o resultado dos exames está para sair ali, tá eu aqui fazendo a live, né? Mas deixar de falar do amor de Deus, né? De jeito nenhum.
Isso jamais. E quanto mais o tema de hoje, né? Que é uma alegria para o meu coração, né? Já falando aqui para vocês também, né? Um dos pilares da comunidade é o amor à Eucaristia, né? Nós pregamos sobre a Eucaristia. Então, quando Emanuel faz um convite para eu pregar sobre a Eucaristia, meu coração se alegra muito, muito mesmo, de verdade, porque para mim é poder falar sobre aquilo que Deus colocou como base para o nosso carisma, né? Como esse pilar, né? Como esse sustento para nós, né? É sobre isso que a gente vai falar, então o tema está totalmente propício, está totalmente ligado àquilo que Deus nos chama a viver enquanto morada, enquanto legião acutis também, tenho certeza, né? Nós vamos aqui aprender e nós só vamos sair daqui se a gente sair mais apaixonados pela Eucaristia, hein? Nós vamos combinar isso aí. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, né? Para quem tá chegando aí agora, né? Vou repetir, então é o Evangelho de São Lucas 22, de 54 a 62. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e do poder das trevas. Prenderam-no então e conduziram à casa do príncipe do sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em seu redor. Pedro veio sentar-se com ele. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou-o. Mulher, não conheço. Pouco depois viu outro e disse-lhe também: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltou-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Essas são para nós palavras da salvação. Eu não sei se vocês conseguem entender, né? Mas eu vi que foi uma grande inspiração, né? Quando o Emanuel rezava por esse tema, né? Talvez vocês vai pensar de começo assim, nossa, mas esse tema não tem nada a ver com a Eucaristia, né? Mas nós vamos conseguir entender muito bem aqui que tem tudo a ver, né? Nós vamos comentar sobre isso. É incrível para mim, o primeiro momento, fazendo uma explicação da palavra antes de tudo, que o mesmo Pedro, que no Monte Tabor, quando Jesus transfigurou diante dele com seu corpo glorioso, que falou que faria tendas para ele, Moisés e Elias, né, que queria ficar ali porque estavam deslumbrados, né, com aquilo que estava acontecendo diante dos olhos dele, que queria ficar ali para sempre, mas o Senhor falou que ele precisava descer, né, do monte, né, porque ele ainda tinha missão para ser cumprida aqui na Terra, que ele não era o momento dele para que ele eternamente, né, pudesse comungar, né, pudesse ser um com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o mesmo Pedro que todo entusiasmado no Monte Tabor foi o Pedro que não quis nem subir ao Monte Calvário, porque ficou extremamente com medo, né? Aí a gente lembra de Pedro em Lucas 5, né, onde o Senhor chamou ele, transformou ele em pescador de homens de pescador de peixes para pescador de homens, né? O Pedro que de começo ficou extremamente com medo, porque achou que era muito grande o que o Senhor reservava para ele, né? O Senhor tinha algo muito grande, então Pedro cai de joelhos, a palavra diz isso, né? Que Pedro cai de joelhos com medo e pede para que afastasse dele o Senhor, né? Mas o Senhor é tão impactante o encontro de Pedro, é tão assim, realmente move tanto a vida dele que ao final desse encontro no Mar da Galileia, em alto mar, onde eles estavam pescando e aconteceu a pesca milagrosa, onde Pedro não conseguia pescar há tempos já, e ele lança as redes e quando ele puxa, um milagre aconteceu do Senhor realmente trazer aquele tanto de peixe, mostrando que Pedro poderia ser pescador, mas quem entendia realmente todas as coisas era Jesus. Era Jesus. E mais incrível ainda, as 3 vezes que Pedro nega, falando dessa passagem, no mesmo mar da Galileia, onde Pedro foi chamado, né? O que acaba acontecendo? Jesus pergunta 3 vezes propositalmente a Pedro:
Porque Jesus queria operar uma cura em Pedro. Jesus pergunta para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? Simão, filho de Jonas, tu me amas, né? Aí Pedro responde 3 vezes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Na terceira vez, a palavra de Deus vai falar que ele fica extremamente chateado, né? Ele fica extremamente chateado porque ele lembrou daquele mesmo dia, sabe? Como essa palavra falou no versículo 62, que ele chorou amargamente, né? É o que diz a palavra de Deus, né? Ele lembrou desse dia, né? O Senhor, ele não queria fazer com que ele ficasse triste de novo, mas naquele momento Jesus estava operando uma cura para ele, porque era necessário, antes de todas as coisas, que é a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui para essa noite. É preciso que crie-se em nós um grande arrependimento. Sabe por quê? Porque quando Jesus nos deixa a sua graça, a sua glória, tudo aquilo que realmente é bom, sabe? Quando a gente participa de eventos e naquele retiro Deus fala conosco, a gente tem um coração ali preenchido, aquilo é muito bom. Mas como a gente falava ontem no grupão da comunidade, a gente não pode ficar só na emoção. A gente não pode ficar só aquele fogo de começo que realmente nos aquece ali, mas depois a gente cai num estado de comodismo, como Pedro talvez tenha caído, sabe? E na hora que Jesus mais precisa de nós, a gente nega, a gente abandona, a gente realmente deixa de lado, sabe, a nossa fé. E aí eu quero começar com essa pergunta, sabe? O que você tem na hora da aprovação? O que realmente você tem demonstrado amor para Deus? Porque é fácil amar na graça, mas na provação que prova se realmente temos fé, se realmente amamos o nosso Senhor, né? É na dificuldade, é na tribulação, é na pandemia, quando a gente não tem mais acesso à Santa Missa, é na pandemia que não está tendo mais retiro, é na pandemia que não está tendo mais grupo presencial, é na pandemia que, nossa, foi nos tirado um monte de coisa. É nessa dificuldade, é nessa provação que eu quero perguntar para você. Você se manteria em Deus? Você é o Pedro que se arrependeu e disse para o Senhor: Jesus, você sabe de tudo, você sabe que eu te amo. Ou você é esse Pedro que realmente nega Jesus, porque quando ele precisa, você se amedronta tanto, na hora que você precisa mais mostrar a sua fé, mais provar que você é um homem de Deus e um homem que ama Jesus, você o nega, né? É isso que a gente Ô tem que... Pedro, Oi? só posso falar uma coisa? Claro. É muito fácil ser o Pedro naquele momento que estava na boa ali, né? Eu ser Muito. Pedro e não está negando Jesus hoje, né? Mesmo na dificuldade, aí hoje você tá pregando. Mas eu falo que é muito fácil ser Pedro naquele momento ali que não estava tendo perseguição nenhuma, mas Jesus, Pedro, tu me amas? Não, claro que eu te amo. E tem aquela passagem que, né, igual você citou lá do Monte Tabor, que não queria sair daquele lugar. Pedro, ele foi um cara muito confuso, assim, às vezes, né? Ele foi um... O Pedro era 880, né? Vamos colocar assim. O Pedro estava querendo até que Jesus não morresse. Falou: não, você é doido, você vai morrer. Aí ele chamou ele de Boanerges, filho do trovão, né? Porque o Pedro, eu acho que ele não raciocinava muito nas coisas que ele falava. É tipo assim, um preparar, apontar fogo, né? Ele soltava já Né? de cara assim o negócio. É, Não ele pensava. pensava muito. E o que a palavra que me vinha, quando você falava aí, tá lá de Romanos 5, fala assim, ó, e não só isso, pois nós gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera perseverança. A perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa palavra que ela é muito forte, né? Porque o que significa, né? Porque nós não temos certeza se o mundo vai voltar ao normal. Nós não temos mais essa certeza. Nós não sabemos o que está por trás de tudo isso, se é só um vírus, se é um plano econômico a nível mundial de dominação. Tem várias coisas que podem acontecer. Mas nós sabemos que nós somos de Jesus, independente da situação. E como você mesmo disse, né, o tema parece que não tem nada a ver com a Eucaristia, mas tem tudo a ver, porque nesse tempo as igrejas fecharam, mas as pessoas, mesmo com as igrejas fechadas, elas bateram lá na porta do padre e falaram assim: ô padre, eu preciso comungar, eu não posso ficar sem a comunhão.
Porque eu conheço muita gente, até o Pedro, eu encontrei com eles em umas igrejas aí, que eu não vou revelar, que não estava podendo ter, né? A gente sabia que não dava, a gente procurou, né? Quem procura acha. Mas ou a gente é aquele cristão só daquele momento que está, né, tá tudo liberado, eu te amo, Jesus, mas na hora que não tá, e na hora que for para falar assim, ó, porque não vai dar, porque vai chegar um momento, por mais que a gente pregue o amor de Deus, mas vai chegar um momento que ser cristão é sinônimo de odiação, é sinônimo de perseguição. Ah, você quer comungar, você vai ficar sem, sei lá, um benefício social. A gente É vai ser verdade. duramente repreendido. Isso já acontece em outros países. Aqui está começando a chegar de uma maneira mais forte. E eu não vejo muita reação da nossa igreja. Eu estou meio sem entender. Até outro dia eu estava comentando isso com você. Mas fato é, na hora que começar essa perseguição, igual eu já estou vendo pregador aí, eu não vou citar nome, é pregador que está colocando que é comunicador agora. Ele não é pregador mais, ele é comunicador. Então, ou seja, eu acho que a gente ainda não está nem no alto grau da perseguição, no alto grau da tribulação. O que a gente vai ser na hora que, pô, cara, a gente vai fazer igual Pedro, né, naquele momento ali, né, que estava subindo ali, o momento da paixão, a gente vai negar Jesus, a gente vai negar que é católico, a gente vai negar a comunhão em troco do quê? Talvez numa comida, a gente vai trocar o Jesus por quê? Porque, gente, vai chegar esse momento. Vai, tem hora que não vai dar para ficar falando mais, que Jesus é amor, você pecou. Não, vem cá, gracinha, vem cá, vamos passar a mão na sua cabeça. Você vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que tomar uma decisão, né? Pelo amor ou pela dor. José do Egito, se você for parar para ver, ele começou pela dor, ele foi vendido como escravo. Ele passou as piores condições, né? Porque tem muita gente que está com Jesus só na glória do José, mas ninguém quer ser vendido como escravo. E se for para a gente ser vendido como escravo, como seria? Pode continuar, viu? Tem uma passagem aqui que eu acho que dá uma resumida nisso que você tem partilhado, foi muito importante você veio falar, que é a passagem de Romanos 8:19, né? Que vai dizer que Deus ele espera, que vai falar que Deus espera ansiosamente pelos filhos maduros dele. Deus se manifesta e vê se levantando filhos que começam ali na fé, sabe? Mas ainda são muito imaturos, né? Ainda são aqueles filhos que só pedem, 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 porque... E é normal isso acontecer. Para pensar numa criança. É totalmente dependente de seu pai, né? Precisa que seu pai... o seu pai precisa oferecer o alimento, o seu pai precisa oferecer o lugar de dormir, onde morar, pagar todas as contas, ele não precisa se preocupar muito, porque ele ainda é um filhinho, né? Se a gente for pegar do grego, né? Primeiro fala do grego, começa com filhinhos, depois fala sobre filho maduro, né? No começo de Romanos 8, são os filhinhos e depois os filhos maduros que Deus vem falar, se a gente for na origem mesmo da palavra, né? E aí o que a gente apresenta para isso? Depois que nós vamos crescendo, né, principalmente tornando mais velhos aí com as experiências de seus 30 anos, digamos assim, o que a gente começa a aprender com isso? Chega um momento que somos nós que temos a oferecer para os nossos pais. Somos nós que realmente pegamos nossos pais e falamos assim, agora nós vamos cuidar de vocês. Talvez alguém tem pai, mãe no leito de uma cama e sabe talvez falar muito mais do que isso. E a pessoa precisa começar a cuidar. Por quê? Antes ela era aquele filhinho pequenininho, que dependia do pai para tudo, que não conseguia oferecer nada porque era imaturo. Mas a maturidade chega uma hora, nem que seja forçada, e a gente começa a oferecer. Os filhos maduros que Deus tanto espera são os filhos que começam a oferecer para Deus a sua vida, né? Deus está esperando que a gente ofereça nos nós mesmos, né? São João Bosco ele fala uma frase que eu tenho falado diversas vezes nas pregações, que é o seguinte: a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus. E o que fazemos dela é o nosso presente a Ele, né? Será que temos oferecido para Deus as coisas que Ele nos pede, sabe? Será que realmente temos
sido aquele Pedro que tomou coragem, reuniu aquelas 120 pessoas, começaram a orar e aí Pentecostes veio acontecer? Ou será que estamos ainda sendo aquele Pedro imaturo que falava as coisas de cabeça quente e não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, todo um mistério que estava diante dele, né? Achava que entendia, mas bastou uma provação, uma tribulação, caiu-se na negação, né? Então, isso que a gente quer falar. E então, já fazendo a ligação, né, dando continuidade à pregação, e querendo dar a ligação total com isso que a gente vem partilhando com esse tema, né, com o tema sobre a Eucaristia, né? O que a gente precisa começar falando para a gente começar a entender tudo isso aqui? É preciso entender, eu quero começar que a gente nos faça repensar uma frase de Santo Agostinho que vai dizer o seguinte: a Eucaristia é onde Deus esgotou a sua inteligência, né? Olha, para vocês pensar o que Santo Agostinho ousa falar. Para mim foi muita ousadia isso, mas e também foi de suma inspiração divina. A, a Eucaristia, Deus esgotou toda a sua inteligência na Eucaristia. Porque para vocês pensar, né? A morte de cruz é a maior prova de amor que já vivemos. É a maior prova de amor que já vivemos. Mas Jesus na Eucaristia foi a forma de fazer com que esse amor perseverasse no nosso coração. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que nos unamos com Ele, que sejamos um com Ele. É isso que Deus espera de nós. É isso que Ele quer, sabe? Deus, Ele deseja ser adorado. Deus, Ele deseja que Ele seja desejado, sabe? Nós devemos desejar Deus, nós devemos, sabe? Deus, Ele espera por isso. Por isso que Ele permitiu que o pecado entrasse no mundo. Por isso que Ele permitiu que Satanás, isso é até Adão, isso é até Eva, influenciasse eles a pecar. Porque Deus, ele queria ver o que iríamos escolher. Porque Deus, ele nos fez livre para poder fazer as escolhas que queremos. Mas o que Deus quer é que nós escolhemos Ele mesmo. Ele próprio. É isso que Deus quer, é isso que Deus almeja. E na Eucaristia, Deus fez com que que esse amor que Ele provou no alto da cruz, ele perseverasse em nosso coração. Ele se mantivesse no nosso coração. Né? Então a gente vai conhecendo esse mistério e essa frase de Santo Agostinho, que a sua inteligência, quando ele disse em João 14 que ele não estaria mais no meio de nós, mas ele deixaria o Espírito Santo e deixaria também, né? Não sei se você sabe, mas em João 14 é um episódio que acontece no meio da Santa Ceia, né? De João 13 até João 16 é o episódio da Santa Ceia. Tudo que foi ocorrendo ali, né? E então é um momento ápice onde ele fala que ele estaria por meio do Espírito Santo, mas ele também estaria por meio da Eucaristia, que é ele em corpo, sangue, alma e divindade ali. Se nós conseguíssemos entender todo o mistério que acontece na Santa Missa, sabe? A renovação do sacrifício, se a gente pudesse entender tudo isso de verdade, se a nossa fé fosse grande o suficiente, cara, eu acho que a gente morreria ali. Como Beata Imelda, sabe? Com seus 11 anos, quando teve a sua primeira comunhão, antes, né, de comungar, sempre foi o maior sonho dela. E ela chegava nas irmãs e cutucava as irmãs assim, ó, depois que elas acabavam a sua adoração, depois que tinham acabado de comungar, né? Ela cutucava as irmãs assim e falava assim: como que você não morre de amor? Como que você não morre de amor? E aí tá, no dia da primeira comunhão dela, ela comunga, em adoração, ela ficou 5 horas de joelhos, e as irmãs chegaram até ela porque achou estranho, 5 horas, uma menina de 11 para 12 anos, naquele estado ali, não estiveram entendendo. Quando elas fizeram a mesma coisa, né? Quando elas encostaram na Beata Imelda, ela estava morta. Ela morreu de amor por Jesus Eucarístico. Imagina uma criança entendeu esse amor, e eu tenho certeza também que Jesus ele demonstrou para ela, com certeza na intimidade, sabe? E foi uma grande providência, sabe, a vida dessa menina, né? São Padre Pio, ele fala uma frase também que eu acho espetacular, né? Ele diz o seguinte: se os anjos pudessem ter inveja, eles nos invejariam. Aí ele aí. Se os anjos pudessem ter inveja, eles nos invejariam, porque os anjos podem adorar, nós podemos adorar e comungar Jesus. Nós podemos ser um com Ele.
sabe? Então, por isso que a gente vê toda a providência de Deus diante da Eucaristia, né? E é preciso entender isso de uma vez por toda. O amor de Deus em nos dar a Eucaristia, né? O amor desse Deus que se faz pequeno para que nos tornemos grandes, que se faz frágil, né, na partícula daquele pão antes da transubstanciação, se faz fraco para que tornemos fortes. Aí esse Deus, sabe, que se prende em sacrário, se torna um escravo para que a gente pode adorar para nos libertar. Ele se prende para nos fazer libertos. Então a gente começa a entender tudo isso da Eucaristia, todo esse mistério, sabe? E a gente começa a ver que realmente é a prova de amor maior que Deus tem. E, incrivelmente, talvez a gente vai... Eu já ouvi gente falando, Emanuel, não sei se a gente vai ter caso aqui. Com certeza a gente vai ter casos de pessoas que já passaram por isso também, né? De pessoas que viram e falam o seguinte, que não comunga porque as mãos do sacerdote são mãos de um sacerdote impuro, que peca, que faz isso, que faz aquilo. A gente não precisa entrar aí nas situações. Mas se a gente tivesse fé de verdade, né, como São João Maria Vianney diz, né, se tivéssemos fé, todos os sacerdotes nós veríamos o próprio Cristo, né? A gente também entenderia uma frase de Santa Teresa de Ávila que ela diz o seguinte, eu acho magnífico, né? Esse Deus nos ama tanto que entrega-se nas mãos dos seus inimigos, daqueles que blasfemam contra Deus, e ela queria dizer sobre os sacerdotes, né? Que infelizmente, né, temos sacerdotes que não estão muito preocupados com a salvação da humanidade, né? Acabam tendo os pecados deles, mas nós não estamos aqui para entrar nessa pauta, né? Mas olha só para você ver, esse Deus é tanto amor que ele entrega na mão de seus inimigos, só porque ele quer unir conosco, né? A gente precisa entender que as mãos do sacerdote, elas vão continuar ungidas, elas vão continuar sendo como o ventre da Virgem Maria. Né? Então, se você é daquele tipo de pessoa que fala que comunga porque não crê que Deus pode se fazer corpo, sangue, alma, divindade pelas mãos de um pecador, a gente já começa a estar muito errado aí, né? E como ele diz, né? Aí entra o por que, por exemplo, não, né? Por que o Senhor inspirou, né, a comunidade para ser um dos pilares da Eucaristia, né? Em João 14:23, que é a palavra fundante da comunidade, vai dizer o seguinte: se amamos Jesus, guardamos a sua palavra. E Jesus responde assim, ó: nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Jesus, ele quer fazer isso, sabe? Por meio da Eucaristia, por meio dos sacramentos, por meio da Sagrada Escritura, por meio de retiros, de eventos da palavra, do verbo exterior, do verbo interior, enfim, das milhares formas. E, claro, o ápice é a Eucaristia, porque ali é ele, sabe? Ali é ele, né? De todos esses negócios, o que Deus, ele quer vir é fazer a morada dele em nós. É fazer com que a Trindade Santa, a gente entenda isso de uma vez por toda, que diante de toda a soberania, de todo o reinado de Deus, de toda a sua grandeza, sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, esse Deus tão grande, tão magnífico, decidiu morar numa alma tão suja que é a minha, que é a sua. Esse Deus é incrível, sabe? A gente precisava ficar espantado com tanto amor, sabe? Com tanto desejo de Deus por nós. Desde o pecado de Adão, que foi quando entrou realmente toda a maldade do mundo, porque foi influenciado por Satanás. Desde o pecado de Adão, a única coisa que Deus pensa é voltar a unir conosco, porque perdemos o direito da eternidade quando pecamos, né? E o Senhor começou todo o seu plano levantando Abraão, levantando Isaac, levantando Moisés, Josué, todos os profetas, né? Até que visse Jesus e realmente morresse na cruz e as portas dos céus fossem reabertas, né? Para a gente realmente voltar a se unir conosco. É isso que Deus quer. É isso que Deus almeja, sabe? E a Eucaristia vem esse grande mistério. E aí eu quero falar com vocês, né? Se o plano de Deus para realmente fazer com que uníssemos de novo com ele, para que ele curasse-nos, como em Isaías 53:5 diz, né? Pelas chagas de Jesus fomos curados. Essa cura aconteceu com a morte de Jesus na cruz. E aí vem um ensinamento muito grande aqui de Funton Shin, que eu acho incrível para falar da Eucaristia e da Santa Missa também, né? Ele vai dizer o seguinte: se estamos diante
de Jesus sacramentado, também estamos diante de Jesus crucificado. Na Santa Missa é isso que acontece, sabe? Ao padre levantar a hóstia consagrada ali, nós, se tivéssemos olhares espirituais, íamos ver uma renovação de um Deus que morre e se sacrifica de novo, sabe? De novo, de novo, de novo, de novo. É isso que a gente precisa entender, sabe? Aquele sangue é jorrado de novo da chaga aberta no seu peito, sabe? Só porque ele quer demonstrar, sabe? Ele quer demonstrar que esse amor não é esse sentimento, que é essas coisas que o mundo tem pregado aí, não, e desvalorizado essa palavra. Eu vejo que duas palavras têm assim, o mundo tem destruído essas duas palavras, que as palavras que são o amor e misericórdia. O povo tem destruído essas duas palavras e não tem entendido muito bem o que é isso, não. Né? Deus ele vem mostrar que amor é sofrimento, que amor é realmente uma decisão e uma doação de se entregar por inteiro por nós. Aquele que entregou tudo está esperando a gente também entregar tudo. Ele não morreu pelo meio, ele não foi preso na cruz só o seu braço. Ele morreu por inteiro e quer nós por inteiro. Então, a Eucaristia é a forma, é o ápice da fé cristã para que realmente tenhamos um encontro. E esse Deus que falou lá em João 4, quando ele estava conversando com a samaritana, que ele disse assim, eu estou procurando aqueles que me adoram em espírito e em verdade, é esse Deus que está esperando por mim e por você, para ser de verdade um homem e uma mulher que ama a Deus com todas as suas forças. Um homem ou uma mulher decidida, que não é pandemia, que não é falta né? Claro que a Santa Missa é importante, eu não estou querendo dizer isso aqui não, mas se tivesse entendido, por exemplo, outra frase de Santo Agostinho, né? Quando ele vem nos ensinar sobre a divindade escondida, né? Esse Deus que mora dentro de nós, esse Deus que está escondido dentro de nós e está louco para aparecer, sabe? Se a gente soubesse adorá-lo, esse Deus que mora dentro de nós, porque a gente precisa também, né, entender que realmente ficou mais difícil, mas é como o irmão disse, se a gente tivesse ousadia, a gente estava conseguindo ir à Santa Missa. E eu quero contar pequenos testemunhos aqui para vocês, né? Desde que a pandemia começou, no primeiro mês, foi difícil ir à Santa Missa. Mas começou mais ou menos em março, né? Da metade de abril para cá, eu não deixei... Oi? Da metade de abril para cá, eu não deixei mais de ir à Santa Missa. Por quê, gente? A gente precisa ter um coração que vai atrás, até chegar ao ponto que o pároco aqui de onde eu moro, né, da área territorial que eu moro, virar para mim e falar assim, Pedro, quando, né, deu uma amenizada, né, nas coisas, ele virar para mim e falar assim, Pedro, eu tô tendo que pedir para as pessoas voltarem à Santa Missa, porque o pessoal não está querendo vir mais. A lista, né, aquela lista que estão fazendo para colocar o nome para ir à Santa Missa, ela não está sendo mais preenchida totalmente. E quanta tristeza que é isso, sabe por quê? Porque o povo acostumou. O povo, sabe, nessa coisa, eu vou ver live. Gente, vamos ser sinceros, não é a mesma coisa. Quando a gente está ali diante do sacrifício, nós estamos participando do sacrifício. Eu não sei se vocês tiveram, talvez, uma formação aí de Santa Missa, mas no momento do ofertório, gente, não é para dar dinheirinho ali na caixinha, no saquinho que o pessoal vem passando nas igrejas, não. O momento do ofertório é o momento que todas as suas alegrias, todas as suas tristezas, você coloca diante do seu altar. E como ensina Funton Shin, né? Nós pegamos a nossa pequena cruz e coloca ela diante do altar. Isso é o que acontece no ofertório. E nossas cruzes de todos aqueles que estão participando da Santa Missa se iguala, se junta à grande cruz que é a cruz de Jesus, para que o sacrifício aconteça em nossas vidas. Sabe o que acontece no ofertório? A gente está morrendo ali. A gente está morrendo, sabe? Assim como Jesus está preparando para a sua morte. E na hora da comunhão é o momento onde a gente sabe que Jesus ele quer fazer um encontro dele conosco. Esse é o ensinamento de Funton Shin, sabe? Quando ele vai ensinar sobre Santa Missa. Né? E assim, quem puder conhecer, né, sobre Funton Shin, recomendo muito. Ele tem um reconhecimento de venerável na igreja. Ele tem um livro que eu acho fantástico, né, que chama A Missa e o Calvário, né? Recomendo para todos aí. E é incrível, sabe, como que ele vai falando.
E só que às vezes a gente sabe Ô, qual... Pedro, Oi, só posso fazer um acréscimo aí quando você fala de missa e claro, tal, da claro. missa. O pessoal tem que entender que missa online não é missa, É, é celebração da palavra. É para quem está doente, vamos colocar assim. É para quem está dentro de casa doente, que não tem condições de ir na igreja. Quem está com saúde, por exemplo, eu e você, se a igreja está aberta, isso não funciona, né? Isso não funciona. Isso aí é lógico, a gente entende que está todo mundo. Mas assim, vamos combinar uma coisa. Se você precisar de ir no supermercado, você vai. As pessoas vão. As pessoas vão. Mas aí tá uma coisa muito favorável. Tipo assim, já viu aquele negócio da desculpa pronta? É o que está acontecendo, a gente já tem a desculpa pronta. E a mídia, ela está aí para incentivar ninguém para ninguém querer coisa de Deus, não. Reza em casa, né? Eu acho uma coisa impressionante. Isso aí até doeu no meu coração, mas não dá para esperar nada de Globo, de SBT, essas porcarias desses canal que tem aí, que na maioria da casa das pessoas e fica o dia inteiro. As pessoas estão vendo nós aqui, uma live, daqui a pouco vai ligar no BBB, entendeu? Não vale nada, gente. Vocês vai me desculpar. Mas no final de semana da Páscoa, pareceu que Jesus não ressuscitou. A preocupação era que um ministro lá do Supremo Tribunal Federal tinha liberado os cultos e era só isso. Foi até e parecia que, tipo assim, era o pior absurdo do mundo. Era a coisa mais absurda. Então, ou seja, toda essa mídia já está formatada para que a gente não busque mais a Deus, para que retire a Bíblia da escola, para que criar um mundo sem Deus e cada um se salva. E uma outra coisa que eu queria acrescentar também, quando a gente está falando da missa, né, que a gente fala que é um santo alimento do corpo e o remédio para a alma, para essa missa, para essa Eucaristia fazer efeito, você não pode estar em pecado mortal. Porque o que fala lá em Coríntios fala assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe a sua própria condenação. E a gente eu vê quero até muito até. pontuar, eu quero até pontuar melhor sobre isso. Eu vou entrar nessa parte que eu acho que vai ser muito importante a gente Pode ir. falar sobre isso. Não, pode continuar, só tô falando que Ah, tá, não. Não, é porque eu vejo um pecado muito comum. Hoje, assim, a gente vê muita separação dentro da igreja, e, assim, às vezes a gente vê alguns casamentos frustrados, mas aí, por exemplo, a gente tem uma teologia da libertação infiltrada. Vai me desculpar, mas na Arquidiocese de Mariana e de Belo Horizonte é um inferno isso. É, parece que não existe outra coisa. Né? Teologia da libertação. Lógico que tem padre e padre. Tem padre que teve a sua formação lá na teologia e não influencia tanto. Mas tem uns que falam assim: ah, não, pode namorar. Aí a pessoa, eu te autorizo você comungar. Aí a pessoa está numa segunda união e está comungando. Está errado. A comunhão não faz efeito. Já viu o foguete molhado? Você acende, ele sobe? Ele não vai subir. É a mesma coisa se você comungar em pecado mortal. Não tem como. A gente não é protestante para falar assim, não, aqui não vamos, peraí, vamos fazer um pequeno ajuste nessa parte aqui, porque, né, não é bem assim, vocês estão muito radical, a igreja agora lá modelo. Não, não tem adaptação do evangelho, não tem é, evangelho é, segundo Antônio Emanuel. Não existe isso. Não existe. Não existe. Vocês podem até sair é da live, incrível. vocês não podem concordar comigo, o Pedro está falando, mas não estamos aqui para passar pano. A gente está aqui para um dia, se Deus quiser, porque esse mundo não é para nós, a gente encontrar lá no céu, falar assim, olha, através daquela pregação lá, eu estava numa errada, um padre me falou que eu podia fazer, mas você falou que estava errado. E ali eu vi que eu estava errado, realmente. Eu também já fui em alguma situação dessa, mas graças a Deus, uma luz de Deus veio e me colocou. Eu quero que a Eucaristia faça efeito. Eu quero que se abrase e, tipo assim, bota fogo no mundo. Mas não tem como. O que o demônio mais quer é que a gente seja foguete molhado. É que eu comungue e a comunhão não me faça efeito. Eu viro um comedor de hóstia. Não é isso. Desculpa aí, tá? Não, irmão. A gente precisa falar, né? Quanto mais o tempo passa, a gente vai vendo fila de comunhão gigantescas e fila de confissão quase não é procurado, né? Mas eu quero falar uma coisa que eu acho também vai ser muito importante para nós.
eu vejo que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai vendo que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. A gente está com uma formação, né? Claro que estou falando de uma forma generalizada na igreja, mas nós estamos com uma formação muito fraca, sabe? Muito pobre, né? Infelizmente aí a gente tem, as pessoas vão à Santa Missa e não sabe, nem quantas partes tem a missa, nem quantos ritos tem a missa, não sabe o que tem que fazer diante da missa. O povo, a gente vai dar formação de Santa Missa, o povo quer perguntar só se pode bater palma ou não, meu Deus do céu. Gente, tem tanta coisa a mais para poder a gente poder saber, sabe? É tão lindo, sabe? É tão magnífico. Toda a riqueza da igreja está na Santa Missa, só que, infelizmente, a gente não está podendo cobrar tanto porque realmente as pessoas não sabem mais o que é o Santo Sacrifício. As pessoas não estão sendo formadas, sabe? Quanto mais o tempo passa, a formação da igreja, sabe? A catequese da igreja, ela só tem esfriado. Então, o resultado vai ser isso. O resultado vai ser isso. E mais uma vez, ó, eu tenho certeza aqui que a maioria de nós que estamos acompanhando a live aqui já tiveram um encontro com Jesus, entendem sobre isso, porque não estariam aqui ouvindo isso se não tivessem um certo entendimento da coisa. E eu vou falar aqui de uma vez por todas, eu estou pedindo isso direto. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos mais, sabe, não dar formações. As lives precisam acontecer, formações nas redes sociais tem que acontecer. Nós temos que começar a adaptar a esse novo. Hoje nós temos que estar ligado à internet. Né? Talvez a gente... Olha só, quando eu comecei lá as lives, eu não sabia mexer nesse negócio, não sabia nem como colocava online. Eu tive que ir me renovando, especializando, procurando na internet, aprendendo para melhorar. Ah, Pedro, mas eu morro de vergonha, eu não consigo falar. Gente, não está tendo tempo mais para que você tenha vergonha. A gente não está tendo tempo mais para isso. A coisa está passando e as pessoas têm se esfriado, sabe? Esfriado cada vez mais. Eu vou ser sincero, Emanuel, tem me preocupado muito, sabe? Essa pandemia, ela talvez, né, se Deus quiser, vai acabar, sei lá, até o final do ano, até o meio do ano que vem, não sei. Eu acho que as coisas vão melhorar, pelo menos penso eu, não sei também, né? Mas eu vou te ser sincero, o prejuízo que ela trouxe vai ser coisa para a gente recuperar daqui 20, 30 anos. Né? O esfriamento que o povo se encontrou, as coisas que foi acontecendo, sabe? Vai ser um prejuízo que a gente vai recuperar daqui a muito tempo. Então, mais do que nunca, nós precisamos começar a tomar certas atitudes e realmente começar a ensinar o povo de Deus. E sabe como que a gente vai fazer diferença? Uma coisa que Santa Teresa de Calcutá nos ensina. Se a gente quer mudar o mundo, que a gente comece dentro da nossa casa. Vai ser ensinando nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, primos. A gente começa a partilhar na faculdade, no nosso trabalho. É assim, sabe? Se for de pouco em pouco, sabe? Esse trabalho de formiguinha mesmo. Esse trabalho de formiguinha, né? Se ele for acontecendo, aos poucos nós vamos tendo, sabe? Se você talvez não sabe muito o que fazer, o que precisa, sabe? Chama a família, sabe? Famílias, vizinhos seus. Gente, vamos reunir, a gente não pode, todo mundo, a gente vai no Google Meet, vai no Zoom, vamos rezar o Santo Terço, sabe? Vamos aprender algo sobre a fé católica. Vamos, sabe? É nisso que você vai conseguindo conquistar as pessoas, sabe? É nisso que você vai conseguindo realmente trazer as pessoas para um ambiente de santidade, um ambiente de oração, um ambiente onde realmente Jesus é o centro das coisas, sabe? São nessas atitudes, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, eu preciso bolar algo mirabolante, não é sobre isso. Jesus está pedindo para que a gente volte àquilo que é primordial para a nossa fé, sabe? Só que cada vez mais que o tempo passa, as pessoas perderam, não sabem mais, não sabem nem por que a Eucaristia é necessária nas nossas vidas. Não sabe nem o motivo, sabe? O pessoal não tem nem importância. Tem muitas pessoas, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, abrindo um testemunho meu. Eu, infelizmente, 20 anos da minha vida, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu infelizmente, não vim de uma família católica em nada. Depois, né, que eu fui começar a buscar, que minha família começou a buscar juntamente também, né? E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, é até meio vergonhoso para mim, mas é o que aconteceu. Gente, eu tenho 25 anos, né? Eu demorei quase 2 anos para saber que Jesus Eucarístico era o próprio Deus diante de nós. Mas é porque eu não fui ensinado. Ninguém nunca me falou.
Até que um dia eu vi um irmão ministrando e falando assim, nós estamos diante do próprio Deus. Eu falei, nossa. E aí eu fui, né? Eu sempre gostei muito de Sagrada Escritura, e eu fui começando a estudar sobre a Sagrada Escritura, e eu falei, meu Deus, como que eu perdi? Eu já tinha perdido 20 anos, depois perdi mais quase 2 da minha caminhada. Sem saber isso, Que mundo que eu tava, né? eu fiquei deslumbrado com isso. Eu fiquei impactado como que Deus nos ama tanto. Ô, Como que... Pedro, Irmão, uma... enquanto você fala aí, eu vou fazer só a troca de celular aqui, porque vai acabar a bateria desse, eu vou passar para o outro, tá? Tá, Aí você me chama tá, aí, eu vou entrar aqui agora. tá. Tá. Só uma coisa, dando uma continuidade na linha de raciocínio dele aí, que ele ia falando, né? E se a igreja não voltar, se o mundo não voltar ao normal, se a pandemia não acabar, né? Porque tem muita gente preocupada em salvar o seu corpo, né? Que fala aqui em Mateus 10:28. Tem falado muito essa palavra aqui nas lives. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na agenda. Tem muita gente preocupada em salvar a sua pele. Tem gente tomando vacina, tomando remédio. Mas se mesmo você fizer isso tudo, porque a gente já sabe que a vacina você pode pegar e você pode morrer do mesmo jeito, tem muita gente presa com isso aqui. E se isso não passar, gente? E se for uma doença que a gente tiver que conviver a vida inteira, a gente vai ficar a vida inteira sem ir na missa? Vai ser isso a tônica? O Pedro está voltando aqui. Se essa pandemia durar a vida inteira, a gente não tiver como, por exemplo, igual a AIDS, a AIDS, a AIDS é uma pandemia. Eu estou comentando aqui com o pessoal que se você falou que a gente torce para voltar e tal, mas e se não voltar? E se a gente continuar tendo que conviver com essa nova realidade? Aí a gente vai simplesmente nunca mais voltar na missa, porque lá na igreja eu vou pegar coronavírus, saco vazio não para em pé. Não tem jeito. Sem alimento eu não consigo. Enquanto a gente ouve até de gente católica, ah, não, igual você casou aí, né? Sua esposa está grávida, graças a Deus. Mas você escuta assim, não, tem 1, 2 filhos. Você sabe quantos filhos que esses pessoal do Islã tá tendo? Eles estão tendo 10, 12, 13. Não estou falando para a gente fazer a mesma coisa. Enquanto a gente que é cristão, a gente está muitos até incentivando a usar métodos contraceptivos, fazer muita coisa, ter poucos filhos. Tem outras religiões que estão começando a dominar o mundo. Imagine se esse pessoal vir para cima de nós, por exemplo, aqui no Brasil, e encontra uma igreja esfarelando do jeito que está, com gente fraca, gente, desculpe o termo da palavra, gente, mas o pessoal tá bunda mole. Se chegar, domina. Porque todo mundo está ali, vamos lá na comunidade morada, nós vamos falar do amor de Deus. Mas na hora que o pau quebrar, gente, na hora né, que se você falar que for cristão, você vai apanhar, porque nós estamos escutando isso tudo nos Atos Apóstolos. Você tá percebendo os Atos Apóstolos na missa desses dias? Está falando é isso. Ser cristão, gente, é o que está escrito ali no Atos Apóstolos. Eu e o Pedro tá reunido aqui, nós saímos ali na rua, alguém prender a gente, ou a gente pregar igual hoje, por um acaso. Mas na hora que você tiver que pregar no escuro mesmo, e na hora que eles começar a vetar, porque tem uma palavra de cristão e a internet, a gente sabe que quem está no domínio disso aqui não é cristão, quem é o dono do Instagram não é cristão. Vou ter outro dia que derrubou uma live nossa aqui, a última live foi derrubada. Pausaram a live. Não sei como é que foi, o que aconteceu, mas pausou a live. Eu tive que conectar de novo. E na hora que eles começaram a derrubar, começar a, sei lá, criminalizar você falar de Cristo, e aí? Se não, gente, a gente está trabalhando que vai passar, mas se não passar, aí a gente vai largar a igreja? Eu vou fazer igual o Pedro lá, negou 3 vezes, não, eu não conheço esse cara aí, não. Quem que é esse? Entendeu? Porque assumir o nosso batismo. Não tem outra alternativa. Até aquela música que fala, quando se é cristão, não se para de lutar. Né? Não tem jeito. Quando se é cristão, não se para de lutar. A gente precisa entender que nós vivemos intensamente e para sempre dentro de um combate espiritual. Como dizem em Efésios 6, né? Nós não lutamos contra homens de carne, nós lutamos contra principados e potestades,
contra as forças malignas. A gente precisa entender desse combate espiritual, né? Por isso que eu acho que foi muito providente o Emanuel ter vindo falar sobre luta, né? Sobre as lutas que passamos, né? São João Bosco, ele fala uma coisa que é incrível para mim. Ele vai dizer o seguinte, né? É uma frase grande dele, vou tentar lembrar ela toda aqui. Mas ele fala assim, ó: quer vencer o demônio? Aproxime de Jesus sacramentado. Quer vencer as tentações? Visite mais o Santíssimo. Quer realmente ser um homem mais de Deus, mais apaixonado? Tenha mais comunhão. Vá mais à Santa Missa. Esse é o ensinamento de Dom Bosco, sabe? Se você está sendo tentado, está sendo provado, gente, entenda que o combate espiritual, o inimigo não vai te deixar de lado. Quanto mais de Deus você quiser ser, mais você vai ser provado, mais você vai ser testado. Mas é por isso que a passagem de Pedro tem tudo a ver com a Eucaristia. Porque, principalmente nos tempos atuais, que o acesso não está como antes, né? Acho que eu posso estar mencionando dessa forma, o acesso não está como antes, a gente, mais uma vez, nós temos que provar que realmente nós amamos Jesus, visitando, comungando, indo à Santa Missa, né? Fazendo de tudo. Por quê? Porque a gente quer vencer aquele que é muito mais inteligente que nós, que é o inimigo. Que esse combate espiritual, que ele pode nos dar uma rasteira a qualquer momento aí, né? É sobre isso que a gente está falando, né? Então, realmente, se você ama Jesus, mostra para ele, sabe? Que você faz de tudo por ele. Dê para ele, sabe? Aquilo que ele deu para você, sabe? Jesus, ele nos deu tantos e tantos presentes, sabe? A devoção à Virgem Maria, né? Ele mostrando aí Nossa Senhora com tantas aparições, né? Falando tanto para os seus filhos, né? O Senhor nos deu a Sagrada Escritura, o Senhor nos deu os sacramentos, o Senhor nos deu os exemplos dos santos, sabe? Tantas coisas, e principalmente, que é o que a gente está falando aqui, o ápice da fé cristã, né? A Sagrada Eucaristia, que é o próprio Deus, né? Esse é o momento, a gente vai vencer dessa forma. E quando o nosso amor vai aumentando, sabe, esse fogo que a gente tanto fala, né, ele precisa nos levar à Santa Missa, ele precisa fazer com que a gente queira comungar mais que só no domingo. Ele precisa fazer com que realmente a gente tenha o desejo de talvez todos os dias a gente poder comungar. Uma coisa que eu fiquei extremamente chateado, pessoas na Semana Santa falando assim, ó: nossa, eu não vou conseguir ir na Santa Missa na Semana Santa, eu tô tão chateado. Aí, de mais ou menos setembro a fevereiro, que estava dando para ir à missa tranquilo, esse povo não estava indo também, que falou. Então é difícil, a Luciana falou aí, ó: tá todo mundo morno, e Luciana, tá mesmo. Tá mesmo. São tempos difíceis, gente. Jesus não deixou nada falando assim, vai ser fácil, vai ser tranquilo. Ele, pelo contrário, ele fala assim: a porta é estreita e raros são as pessoas que vão passar por ela. Raros são as pessoas que vão passar por ela. Você quer E falar alguma coisa? Uma coisa que a gente descobriu, que nessa pandemia, que quem manda na igreja é as autoridades civis. Não são os bispos mais, é as autoridades civis. Não são os bispos. O problema é que não são todos, tem exceções. E uma exceção até morreu, né, nessa pandemia, que é Dom Henrique Soares. Para mim era fantástico. Sim. Mas tem muito bispo, tem muito padre usando a igreja para fazer revolução, usando a igreja para fazer política. E nós não somos boi de piranha, não, gente. A gente não pode aceitar, mas o problema é que a pandemia, ela foi tão surpreendente que ela pegou uma igreja de caída para baixo. Não sei se é essa a expressão, mas lógico que tem as exceções. Mas se hoje, vamos colocar assim, as autoridades quiserem fechar a igreja, eles fecham por tempo indeterminado. Eu não sei se é porque é determinado as pessoas que estão no poder, eu não sei. Eu sei que eles estão com outros interesses, né? Até Bento XVI fala que a igreja vai chegar num momento que os outros interesses, né, vai se tornar uma igreja tão política que ela vai precisar passar pela paixão de Cristo. E eu acredito que a igreja já está vivendo essa paixão. Nós não estamos entendendo isso, mas a igreja ela vai passar pela paixão de Cristo, ou seja, a gente vai passar pelos mesmos sofrimentos. Olha para você ver, a gente já foi parar no tribunal. Jesus também não foi julgado lá no Sinédrio. Né? Eles decidiram outro dia, e cada vez, repare,
Eles estão abrindo a igreja com menor capacidade, com mais restrições, ou seja, vai chegar no... porque é um teste. E o povo brasileiro, em específico, ele é muito tranquilo para isso. Você vai testando, e eles vão aceitando. Até chegar um momento e falar assim, olha, acabou. Olha, nem virtual mais. Olha, quem que estiver fazendo live, nós vamos derrubar. Está falando de Deus live, tiver alguma coisa. É igual, por exemplo, se você posta algum medicamento aí, que eles acham que não tem nada a ver com a Covid, eles estão indo lá excluindo, ou o Twitter, ou o que é que for que seja. Na hora que eles veem a palavra Cristo, Eucaristia, Nossa Senhora, eles vão derrubar. Por quê? Estava todo mundo preocupado com o Big Brother na hora que estava acontecendo. Estava todo mundo preocupado em salvar sua própria pele, com medo de morrer. E a igreja, na hora que vocês assustar, fechou. Não adianta mais. Na hora que vocês assustarem, vocês gostavam de ir lá no grupo da Renovação Carismática, porque vocês sentiu o fogo. Tem gente que não ia para a missa, não. Eles vão para o grupo da Renovação Carismática. Eles não chegam para a missa, porque eles acham que o que acontece ali, a efusão do Espírito, ela é muito mais importante que a missa. Estão extremamente enganados. A missa é o ápice. Até dentro do que você falava, que o demônio é muito inteligente, mas olha a frase de Santo Agostinho. Deus, eu não sei se é essa frase, mas você fala que ele consumiu toda a sua inteligência na Eucaristia. Justamente para isso, para a gente vencer o demônio que é muito inteligente. Fora disso, nós vamos cair em todas. Não adianta, nós vamos cair. Não adianta, por mais que a gente... E se abasteçam, porque na hora que fechar, vai sobrar, Nossa Senhora falou lá em Fátima, vai sobrar duas armas para a gente. A devoção ao Imaculado Coração e o Rosário. Vai chegar um momento que vai acabar, vai finalizar, não tem mais missa. Vai ter que ser o Rosário e a devoção ao Imaculado Coração. E quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. E isso, eu posso estar enganado, viu, gente? Tomara que eu esteja errado, para vocês pegarem essa live e falar assim, ele está redondamente enganado. Isso eu vejo por prazo curto, sinceramente. Por todas as coisas, todas as aparições de Nossa Senhora, não vai demorar muito. Então aproveitem enquanto ainda tem missa. Aproveitem. É verdade. É verdade, né? A gente precisa estar atento, né, a tudo que vem acontecendo aí, né? Dando continuidade aqui, né, para a gente abordar mais aqui, né, porque a gente quer realmente passar aqui o ensinamento, a importância da Eucaristia na vida cristã, né? A gente quer fazer com que a gente se torne esses adoradores de verdade, né? Que adoram em espírito e em verdade, como eu já havia falado aqui, que Jesus ele fala no episódio da Samaritana, né, em João 4, né? Só olhando alguns comentários aqui, né, do pessoal, a Maria Lúcia falou algo que é importante a gente estar falando, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? Em 1 Coríntios, né, no capítulo 11, vai dizer isso, né? Como o irmão já havia falado, né? No versículo 27, se não me engano, fala que aquele que comunga e não é digno de comunhão, né, no caso, ele já está... Você quer que eu leia aqui? Eu estou com ele aqui, peraí. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Exatamente, né? Em 1 Coríntios 11 fala sobre esses fatos que são incríveis, né? Que a gente pode estar pesquisando aí. Se vocês quiserem fazer a leitura do capítulo inteiro, é super recomendável, né? 1 Coríntios 11, né? E também fala sobre essa parte, que a igreja é o corpo de Cristo, né? Cristo sendo a cabeça e nós os restantes dos membros, né? E a Eucaristia, ela vem como um grande plano de Deus para que realmente esse corpo se instaure aqui na humanidade. A gente precisa entender, principalmente a gente for estudar a teologia joanina, né, de João Evangelista, a gente vai pegar todas as partes escatológicas que ele vem falando, né, falando sobre o fim dos tempos, né, todas essas situações, a gente vai vendo que o céu começa aqui na terra. A gente vai percebendo que o que a gente faz aqui é realmente o resultado do que o que nos espera depois da morte, né? Mas começa aqui. Sabe, o que a gente tem buscado, sabe? A Eucaristia tem sido realmente esse alimento para o corpo, né? Tem sido esse remédio para a alma, né? É isso que a gente veio
fazer, na verdade, uma pergunta aqui para vocês, né? A gente tem amado a Eucaristia da forma que a gente tem amado. Eu quero falar para você se talvez você não ama, sabe? Se talvez é difícil crer, né? Que até o próprio Deus aí, sabe? Peça para Ele. Eu falo, é uma das coisas que a igreja coloca como oração infalível, né? Que é quando você pede para que Deus aumente sua fé e aumente seu amor a Ele. Por que é uma oração infalível? Porque o maior desejo de Deus é que a gente se torne homens e mulheres de muita fé e homens e mulheres que amam muito a Ele. Por que é infalível? Porque ao pedirmos isso, Deus entende que Ele precisa gerar em nós um amor muito maior, uma fé muito maior, porque é isso que vai nos tornar íntimos dele. É isso que nos vai fazer sermos imitadores de Cristo, né? Na imitação de Cristo, né, de Tomás de Kempis, ele vai dizer uma coisa que para mim é fantástica. A Eucaristia é para dois tipos de pessoas. O perfeito, porque ele não quer jamais cair na possibilidade de se tornar um imperfeito. E a segunda pessoa é o imperfeito, porque ele quer realmente tomar desse remédio, comer desse alimento, porque ele entende que aquilo é o melhor para o espírito dele, é o melhor para a alma dele, o melhor para o corpo dele. Né? A imitação de Cristo fala isso, né? E depois ele vai começando, a Eucaristia é para os fortes, porque tem medo de ficarem fracos, e também para os fracos, porque realmente entendem que é o melhor caminho, né, para se tornar uma pessoa forte, né? É para os doentes, porque é o meio de se curar, e é para os sãos também, né? A Eucaristia é para todos. Deus quer que todos nós tenhamos essa comunhão com Ele, né? Essa koinonia, né? A palavra do grego para comunhão, né? Essa unidade com Ele, né? Isso que Deus quer. Isso que Deus quer. É claro, nós precisamos estar em estado de graça, né? Como o irmão já me falando, porque se não comungamos da nossa própria condenação, isso disse para nós São Paulo Apóstolo, né? Mas o que eu quero falar com vocês é uma coisa, né? Por que agora eu quero fazer a ligação, né, com a passagem que começou. Pedro, ele precisou se arrepender das vezes que ele negou Jesus. Ele precisou negar Jesus para ele chegar no fundo do poço. E o fundo do poço é uma das maneiras que Jesus mais permite que a gente chegue para que a gente entenda, como filho pródigo entendeu, que a gente precisa voltar para a casa do Pai. E isso aconteceu com Pedro. É preciso acontecer hoje aqui, acima de todas as coisas. Uma palavra precisa acontecer na minha vida e na sua vida, que é arrependimento. Ah, Pedro, mas você está falando de Eucaristia, você está falando do amor à Eucaristia, mas o que o arrependimento entra nessa situação toda? Gente, nós só vamos entender todo o mistério. A gente só vai poder amar. A gente só vai ser como poder realmente seguir os passos, seguir os atos dos apóstolos, se nós estivermos arrependidos de todo o pecado. Ao estarmos diante de Jesus, quando comungamos e nos ajoelhamos para começar a nossa oração, a primeira coisa que vai nos ensinar a imitação de Cristo que nós devemos pedir é para que os nossos pecados sejam redimidos diante daquilo ali. Que nós vencemos qualquer tipo de pecado. E aqui eu não estou falando dos mortais, não, que o mortal já tinha que ter vencido, porque senão você não podia nem comungar. Nós estamos falando dos pecados que nós talvez podemos cogitar até como os pequenos, mas que a soma deles fazem com que a gente crie uma tibieza, como já foi falado em comentário, crie realmente uma preguiça espiritual, uma aridez espiritual, um esfriamento espiritual, enfim. Essas coisas que a gente está sempre falando aí, né? E vai ser por meio da Eucaristia. Aqueles que têm fé na Eucaristia, aqueles que sabem que é o próprio Deus ali, que vão estar fortalecendo a sua alma, fortalecendo o seu corpo para encarar esse combate espiritual. Gente, se tiver difícil, sabe, um dia vocês acreditarem que é o próprio Deus, pesquise sobre o milagre de Lanciano. O próprio sacerdote que duvidava daquilo ali. E aquele pão, né, que se tinha tornado Jesus nas mãos do sacerdote se tornou um pedaço de carne que está em Lanciano até hoje e podem visitá-lo até hoje. Aquele sangue pulsa até hoje. É um pedaço do miocárdio, que é uma carne que tem no nosso coração. Ele está vivo até hoje, não se desfez, sabe? E é incrível. É Deus querendo mostrar para nós que ele é sim, ele está sim na Eucaristia, sabe?
esse Deus que insiste em nós, esse Deus que deseja por nós, sabe? É incrível, toda vez que a gente vai falar do amor de Deus, a gente fica impactado, mas é como o irmão falou e é como eu tenho falado aqui também, a gente precisa entender verdadeiramente o que é essa palavra amor, e amor, novamente vou dizer, é esse sofrimento e essa doação, né? Quando Jesus vem e resume toda a vida cristã nas duas leis dele, né? O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo, ele quer mostrar sempre que o amor ele é vertical quando amamos a Deus sobre todas as coisas. E esse amor horizontal, quando amamos aqueles que estão no nosso lado. Vertical e horizontal. Esse é o sinal da cruz. É por isso que Deus escolheu a cruz para morrer. Ele queria mostrar isso. A parte vertical ela é maior que a horizontal, porque ele queria mostrar que o amor a Deus deve ser soberano sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. É isso que a gente precisa entender, sabe? E entender que essas armas que o Senhor nos dá, esses presentes, esses dons fantásticos que o Senhor nos dá, é por amor. É por amor e porque ele realmente quer a nossa conversão, sabe? Nós não podemos ousar falar que já somos convertidos, porque a conversão é até o último dia de nossas vidas ou até o Senhor voltar, né? A gente não sabe e para ser sincero, né, irmão, como a gente já tem falado, está próximo, né? São João Paulo II, ele diz que a nossa geração, uma geração ela tem 40 anos, né? Então a nossa geração iria ver a volta de Jesus e, cara, será que a gente está preparado para isso? Será que realmente se ele voltar hoje a gente tem consciência do que estamos fazendo? Será que realmente nós não vamos ir para a perdição eterna? É aí que entra toda a parte, né? E aí eu falaria com você, se Jesus voltasse, a gente poderia perguntar o que será que a gente fazia, o que será que a gente precisava fazer. Eu falo com vocês porque aprendi com São João Maria Vianney. Eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo aqui, sabe? Falando sobre ele. E até ele permitir. Até ele permitir. Mas é preciso que você peça para que Jesus aumente o seu desejo, sabe? De poder evangelizar. Aumente o seu desejo de doar e provar que você ama a ele e a quem está ao seu redor, sabe? A gente precisa entender isso definitivamente, né? Então que a gente tem esse tipo de entendimento aqui nessa live, né? Que a gente quer trabalhar isso em você, sabe? O entendimento da Eucaristia, né? A gente entender esse amor de Deus, de um Deus que exige muito de nós, exige muito das nossas vidas, né? Ninguém que está querendo passar pano, né? Falar que a vida cristã é a vida mais fácil, as coisas a partir de agora vão começar a dar muito certo, não. Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que, diferente de todas as outras, prega a cruz, né? Prega o amor de Jesus crucificado, assim como Paulo disse, né? Nós pregamos o Cristo crucificado. Nós pregamos o Cristo crucificado. E como eu já vinha falado aqui, né? Disse Fulton Sheen, se você quer encontrar com esse amor de Jesus crucificado, esse amor atraente, Fulton Sheen vai dizer para nós, né? O mesmo Jesus, quando estamos diante de Jesus eucarístico, estamos também diante de Jesus crucificado, né? Se você ainda pensa e duvida de alguma coisa, né? Esteja diante de Jesus eucarístico e peça a ele, sabe? Essa graça. Peça a ele realmente esse desejo de ser mais dele. E eu tenho certeza que você vai ser atendido. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser entendido, sabe? Seja como santo, sabe? Seja como Santa Clara de Assis, que na época de Santa Clara de Assis, ela tinha mais ou menos, ela podia comungar num ano mais ou menos 7 vezes. Nós podemos comungar todos os dias. E uma vez Santa Clara estava no leito de um hospital, estava enferma, e era um dos dias que ela poderia comungar, e ela pediu para que o Senhor levasse ela até a Santa Missa para que ela comungasse. Milagrosamente, no leito de hospital, ela foi transportada, participou da missa e depois voltou para o leito do hospital. Milagrosamente, Jesus transportou para que ela pudesse comungar, porque ele sabe da importância que quando ele se deu na Eucaristia, né? Quando ele se fez esse alimento, né, para nós, ele sabe a importância, né? E ele não ousaria fazer isso com alguém que ama tanto ele como Santa Clara amou, sabe?
Seja como Santa Clara, que quando os muçulmanos quiseram atacar a igreja, ela ficou tranquilamente com as irmãs desesperadas, morrendo de medo, né? Chegaram para ela, o que a gente vai fazer? Eles vão destruir aqui tudo. Ela falou, tranquila. Ela pegou Jesus Eucarístico, expôs ele num ostensório, foi até a porta da igreja e os cavalos dos muçulmanos não conseguiam adentrar dentro da igreja por causa da força de Jesus Eucarístico. É isso que a gente precisa começar a entender, sabe? É isso que tá todo o mistério da Eucaristia, sabe? Todos os milagres. Gente, se a gente for estudar sobre o milagre eucarístico, meu Deus do céu, a gente se perde. A gente se perde, sabe? Faça isso, faça essa experiência, seja um curioso, sabe? Estude sobre a Eucaristia, entenda sobre esses milagres, sabe? Pesquise sobre o que a igreja fala sobre a Eucaristia. Eu te garanto que vai ser impossível você não amar mais, sabe, Jesus Eucarístico. Por isso que eu disse no começo, né? Se você se colocar em prontidão para querer entender todo esse mistério, você não vai sair dessa live amando menos Jesus. Pelo contrário, o seu amor aqui vai transbordar. E se Deus quiser, é o que a gente espera aqui, né? Então, para a gente tá finalizando aqui, né, Emanuel? Acho que já deu tempo aí, né? A gente precisa entender que chegou um momento, mais do que nunca, que não dá para negar mais o nosso Senhor. Que não dá mais para ser o Pedro que não teve coragem de subir ao Monte Calvário. Que não dá para ser o Pedro que só quer ficar no Monte Tabor, sabe? Que só quer ver as glórias de Deus, o corpo místico, sabe, do Senhor. Não dá para mais ser isso. O que a gente precisa nessa noite é entender que Jesus espera de nós o Pedro que caiu muitas vezes, pode ter caído milhares de vezes, mas um dia foi sustento para outros cristãos. O primeiro papa da igreja. O primeiro papa da igreja. Um Pedro que pode ter caído diversas vezes, mas um dia se firma, sabe? Um dia se firmou e entendeu qual era o chamado dele. Então não importa você, irmão e irmã, se você leva uma vida de pecado hoje, importa que você entenda que precisará que chegue um dia que você confie na misericórdia de Deus, apoie na misericórdia de Deus, se firme e realmente comece a lutar para implantar o reino de Deus aqui na Terra. Para implantar o reino de Deus aqui na Terra, e aí sim você vai ser aquilo que você precisa ser. Aí sim você vai ter entendido que Deus se doou por inteiro, que ele doou tudo que ele tinha para que você também doe tudo que você tem. E mesmo que seja muito pouco, para Deus é muito importante. Esse é o que ele mais quer. Ele te deseja, ele te quer, ele te ama, né? E, assim, permita que Deus te cure. Permita que o Senhor opere tudo que precisa. Permita que o Senhor quebre todas as barreiras, sabe? Que te impede de chegar até Ele. E entenda, a Eucaristia é o melhor meio. É o ápice da fé cristã para que cheguemos nesse amor e nos unamos com Ele e entendemos que estamos aqui na Terra para sermos imitadores de Cristo. Amém? Amém. Ô Pedro, eu queria só finalizar com uma oração para a gente terminar todo esse momento, entregar tudo isso aí que o Senhor falou no nosso coração hoje, entregar a vida do Pedro, entregar a vida da esposa do Pedro, do filho do Pedro, né? Toda essa situação que hoje ele se colocou à sua disposição, Senhor, né? A palavra nos fala lá em Timóteo, né, da gente proclamar a palavra oportunamente e inoportunamente. Talvez hoje não seja uma ocasião tão oportuna. Ele está ali com a esposa, né, aguardando o exame. Ele está numa ocasião que ele não gostaria, ele já cansou tantas vezes de pregar no púlpito, mas hoje ele está pregando dentro de um carro. Muitas das vezes ali o carro até ficando no escuro. Mas será que também não será assim na hora do tempo da prova? Será que já não é um tempo da provação que a gente está vivendo? O padre Gubi, uma vez, virou para o Monsenhor Jonas Abib, era no ano de 2000, quando ocorreu aquele acidente das Torres Gêmeas, ele pegou e virou. Aqui está começando a pequena tribulação. O padre Gobi era uma pessoa que recebia muitas revelações de Nossa Senhora. E a gente pensa no ano 2000. E 2000, o Papa João Paulo II falou que a nossa geração seria a geração que viria Jesus, né? O Pedro até falou que seria em torno de 40 anos. Então, será que a gente já não estamos vivendo essas dores de parto? Pessoas preocupadas com detalhes.
a gente está num momento de grande, grande confusão. Pessoas, às vezes, que se apegam, eu vi até a irmã comentando ali, que a questão de receber a Eucaristia na boca. Eu sei que é o melhor dos cenários, mas receba a Eucaristia da forma que estão dando. Porque vai chegar um tempo que nem Eucaristia nós vamos ter mais. Eu gostaria de entregar hoje, Senhor, todas essas pessoas que hoje, talvez pessoas que entrou nessa live durante toda essa pandemia, tem pessoas aqui que não comungou. E hoje essas pessoas estão sentindo um calor no coração, uma vontade de comungar. Você está até com medo, mas a vontade de ir em direção ao Senhor hoje firmou. Hoje essa palavra queimou. Você se incomodou de uma tal forma, porque a missa já estava se tornando como um programa de TV. Você não estava prestando atenção. E hoje o Senhor entrega essa vontade, te devolve essa vontade, dá esse desejo a muitos que se perdeu durante essa pandemia. E eu te entrego cada alma, Senhor, cada pessoa que se afastou, cada pessoa que hoje se sente essa vontade de aproximar-se do sacramento, não só da Eucaristia, mas como da confissão. O Senhor coloca forte, Pedro. Não sei se você teve alguma direção aí também, mas o Senhor fala que não são muitos, mas Ele levanta um povo disposto a lutar nesses tempos que a gente está adentrando, que a gente não tem muita noção do que é. E o Senhor também não revela, a gente não sabe. Mas são tempos diferentes. Ele me dava até, eu não lembro direito, mas ele fala que, assim como no tempo de Neemias, ele levantou combatentes. Eu não lembro qual é a passagem, tem um tempo que eu não leio esse livro. Mas ele fala que levanta um povo corajoso. Amém. Pessoas que têm que tomar posse dessa palavra. Porque muitas das vezes a gente acha legal, a gente acha que a palavra não é para nós, mas é para você. É para você. É para você que hoje sentiu alguma coisa diferente. De tudo que você vivenciou nesse tempo, pessoas com medo, a palavra é essa. Deus fala que tem muitas pessoas com medo. Mas hoje o Senhor devolve a coragem a nós. A coragem para lutar nesse tempo que a gente não sabe como será. Mas nós sabemos aquilo que o Beato Carlo Acutis nos fala, que move a nossa missão Legião Acutis. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Mas aí você pode falar, mas se a Eucaristia não tiver mais? Mas o Senhor te abasteceu de muita Eucaristia para te preparar para o tempo da luta. E Ele vai te sustentar. Através de todas essas Eucaristias, todos esses retiros, todos esses grupos de oração, todas as missas, todas as adorações, vai ser a sua força para esse tempo que há de vir. O Senhor não nos abandona. Ele não libera ninguém para um tempo adverso, não libera nenhum dos seus filhos, do seu exército para uma guerra sem que eles estejam preparados. Então, vamos nos alimentar. Como fala lá em Isaías, procurai o Senhor quando ele ainda deixa se encontrar. Então, procurai esse Senhor que ainda se deixa se encontrar no sacramento, ainda
é permitido. Amém? Amém. Para mim fica só uma passagem aqui, sabe? E completa muito isso que você está falando, né? 2 Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 9. Basta-te a minha graça, Jesus falando, né? Porque é na fraqueza que prevalece toda a minha força, né? Então, aqueles que se sentem fracos, que se sentem despreparados, que se sentem indignos, isso é uma boa notícia, né? Aqueles que estão com medo. Porque é quando você entende que você é fraco que prevalece toda a força de Deus, né? Que admitimos aqui nessa noite, né? Que sem Ele nada podemos fazer. E como a irmã disse, né? Essa é a boa notícia. Essa é realmente aquilo que nos dá esperança. As portas dos infernos nunca prevalecerão contra a igreja. Amém. Obrigado, irmão. 1h30 aí dentro Cara, do carro, o exame já deve ter ficado pronto até não o exame esquenta que você está não. pensando em fazer. Não esquenta. Mas Cara, para mim é agradecer, muito... agradecer porque você podia ter. É lógico, você está numa ocasião que você podia falar assim, não, estou com minha esposa, né? Mas você não parou no problema, né? E De jeito nenhum. você poderia, não ia ser uma desculpa, né? Mas você tinha um justificativo. E quantas pessoas já estão se esquivando nesse tempo, que tem condições, eu não vou pregar porque, sei lá, não tem muitos seguidores a página, entendeu? Eu não vou pregar porque não quero ter meu nome associado a pregador. Tem muita gente assim, muita gente que não quer ser conhecido porque ser pregador nesse tempo não dá dinheiro, não. Porque muita gente, aí a gente está conhecendo quem são os verdadeiros pregadores. Porque nesse tempo não dá dinheiro missão, dá perseguição. Dá perseguição. Quem quer perseguição nesse tempo? É melhor ser coach, né? Coach a gente não é. Se for para ser pregado, a gente vai, né? Pelo menos a gente está achando que vai, né? Tomara que a gente não negue, né? A gente pode negar também, a gente não sabe. Mas é rezar para Deus nos dar a força para a gente não negar Jesus. Não negar na hora que a gente for duramente provados. Agradecer, irmão. Convidar, depois você pode finalizar aí, convidar quem entrou pela primeira vez na nossa página aqui a seguir a Legião Acutis. A nossa missão é evangelizar nesses últimos tempos e pregar a Eucaristia, pregar Jesus Eucarístico, né? Na hora que acabar a Santa Missa, na hora que acabar a Eucaristia, Jesus vai voltar. As duas coisas vão combinar, mas enquanto Jesus não volta, a gente, através de todas as missas, todas as Eucaristias celebradas, a gente vai pedir incessantemente que o Senhor apresse a sua volta para esse mundo ser o mundo que ele sempre sonhou. E só vai ser quando o reino de Jesus ser plenamente estabelecidos. E na imagem do Carlo Acutis, nós conseguimos ter essa inspiração. Era uma inspiração muito forte, não só para a juventude, mas como todas as pessoas, né? É um jovem que vem num tempo oportuno, né? Um tempo de pandemia, mas um jovem incorrupto, e a vida dele era basicamente baseada em Eucaristia. Ele chegava, se ele fosse de férias para a casa da avó dele, ele chegava lá querendo saber aonde que ele iria na missa, e viver uma vida, igual você falou, se Jesus voltasse no tempo do Carlo Acutis, ele ia estar preparado, ele ia estar fazendo o que ele sempre fez. A gente não precisa de fazer nada de excepcional, mas continuarmos fazendo aquilo que o Senhor nos propôs, e foi o que eu acredito que ele propôs para o Carlo Acutis, por isso que ele está sendo tão rápido, né? Ele foi venerável, beato, daqui a pouco ele vai ser santo. E aqui nós somos uma legião Acutis. A nossa missão é formar novos Carlos Acutis. Não parou só nele. A gente pode ser a gente pode ser a gente pode ser extraordinário no ordinário da nossa vida. Uma frase de São Francisco, né, para eu também encerrar aqui. Nós precisamos começar fazendo aquilo que é necessário. E só assim podemos fazer as coisas possíveis. Depois que fizermos aquilo que é possível, aí sim Deus permite que a gente faça o impossível, né? Primeiro a gente precisa fazer aquilo que é o básico, né? Esse é um grande ensinamento, né? Esse processo, né, da caminhada cristã. Eu acho que é importante a gente estar somando aí com o que o irmão vem falando, né? Com essa questão do ordinário e do extraordinário, né? Faça aquilo que é necessário e Deus te permitirá as coisas possíveis. Fazendo as coisas possíveis, Deus permitirá que você faça o impossível, né? E então, já me despedindo aqui de vocês, irmão, na hora que eu fiquei, na verdade, humildemente falando, eu fiquei desesperado
que poderia ter uma chance de eu não pregar, porque, cara, eu tô fazendo aquilo que eu mais amo. Se eu pudesse, eu ficava aqui horas e horas. Cara, para mim não tá nada incômodo, para mim seria incômodo eu não conseguir tá vindo aqui partilhar com você, que eu tava doido, sabe, para poder pregar. Eu, toda oportunidade que tem, ainda mais com um tema desse, para mim é uma alegria pro meu coração, que, meu Deus do céu, é o que eu mais amo fazer, é falar de Jesus, né? Então, cara, muito obrigado, tá, pela essa oportunidade. Eu tô bem feliz aqui agora e sei que Deus estava cuidando lá da Malu enquanto ela estava ali dentro do hospital, né? E deu tudo certo. O importante é isso, viu? Boa noite, Glória a Deus. Luciana. Glória a Deus, proclamar a palavra de Deus oportunamente e inoportunamente. Agradecer a todas as Exatamente. pessoas que estiveram aqui, Luciana, Maria Lúcia, a minha retaguarda aqui, o Marcos, a minha namorada Luana, todas as pessoas, né, passou várias pessoas aqui na live, né? E, né, não dá para falar o nome de todas, mas, né, agradecer principalmente pela sua missão, pela sua vocação, que inspira muitas outras. Pode contar conosco aqui também, com a Legião Acutis, o que a gente puder fazer, né, a gente está à disposição. E Digo é isso, mesmo. nós estamos juntos até o céu. E Amém. é o tempo de proclamar a palavra oportunamente e inoportunamente. Não podemos deixar de anunciar o Evangelho, porque vai chegar um tempo que Amém. a gente não vai ter essa cortesia que a gente está tendo hoje, não, mesmo numa ocasião que não seja tão oportuna. Queria convidar também a vocês se inscreverem na nossa página lá no YouTube. Essa pregação aqui vai ficar salva aqui na nossa página e também vai estar lá na nossa página do YouTube. Lá tem várias outras pregações, tem um conteúdo muito bom. Amém? Queria rezar uma Ave Amém. Maria para a gente terminar, para a gente finalizar, em prol de todas as intenções que as pessoas trouxeram no seu coração, né, por aquelas pessoas que estão enfermas, hospitalizadas, né, pela comunidade morada, pela Legião Acutis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e viva o Beato Carlo Acutis. Amém.